Vamos logo começar falando de contratação, né? Porque foi anunciada agora a contratação do Arthur Rezende, o Ceará colocou no site oficial e, inclusive, não era um nome que estava sendo especulado, né, por nenhum portal. O Ceará fazendo um trabalho aí bem quietinho e contratou Arthur Rezende, que é natural de Goiatuba, 28 anos, tem 1,79 m, estava no Vila Nova em 2022, aliás, fez 2 anos no Vila Nova, 2022 e 2021. Antes do Vila Nova, passou por Guarani, Bahia, Boa Vista, Santa Cruz, passou também no futebol português e começou sua carreira no Goiás em 2014, tá? É um meia mais para volante, um camisa 8, um jogador de articulação no meio campo, que pode, eu acho, contribuir e fez realmente 2 temporadas com muitos jogos, né? Não é um cara que estava parado, era titular do Vila Nova, fez 54 jogos em 2021, 50 jogos em 2022, e é um perfil de contratação bem a cara da Série B, bem a cara da Série B mesmo, assim. Acho que pode agregar. Eu não conheci o jogador, não vou dizer para vocês que conhecia, não lembro dele pelo Vila Nova, mas quando foi anunciado eu fui procurar lance, fui procurar informações, e me parece assim uma contratação razoável para boa, assim. Parece ser uma boa contratação pensando em Série B, que é a nossa realidade, que eu acho que acaba chocando muito o torcedor que ainda não caiu, né, a ficha. Mas acho coerente a contratação, Klaus. Perfeito, a palavra é essa, Douglas. É uma contratação coerente com a realidade. Um jogador que pode agregar, né? Um jogador que tem essa qualidade no passe, tem uma qualidade de condução com a bola, é um jogador de mais condução de jogo, de mais transição de jogo, mais um terceiro homem de meio de campo do que necessariamente um volante pegador, e não é um necessariamente meia, é um cara que dá o suporte à meia, ele é um cara da transição, da construção de jogo. Então, é um jogador, Douglas, dentro da realidade que o Ceará está hoje, mas dentro desse contexto, o Ceará está buscando um jogador que foi destaque do SofaScore. Estava na seleção do SofaScore, que foi formado basicamente por jogadores do Cruzeiro, Eduardo Brock, tem mais o Brock, o Eduardo, mais 3 jogadores do Cruzeiro estavam na seleção do SofaScore. Então, os times que subiram para a Série A têm jogadores no SofaScore. Então, basicamente, o SofaScore foi formado por jogadores que subiram e mais o Arthur Rezende e outro jogador do Vila Nova, que eu não tô lembrado quem era. Então, assim, é um jogador que, dentro da coerência de realidade, faz sentido você trazer, cara. Eu entendo o torcedor que buscaria ou esperaria um jogador melhor, mas a nossa realidade é de Série B, cara. Nos colocaram nessa situação e, infelizmente, essa é a nossa realidade que a gente vai ter que encarar. O jogador é coerente com a realidade, é uma contratação coerente e que a gente tem que se curvar a dizer, para a nossa realidade foi uma boa contratação. Eu Tudo tava até. indica, né? Não Tudo vamos, não vamos indica. também que todo mundo já pega o corte aqui depois para dizer que, olha, disse que era boa. Não, dentro da realidade, do contexto, tudo indica que é uma boa contratação. Na visão de 2 meros torcedores, parece ser uma boa contratação. Agora, quem tem que acertar não é a gente, quem tem que acertar é a análise de desempenho e quem estiver comandando o futebol hoje, se é que ainda existe um departamento de análise de desempenho. Então, assim, na nossa visão como torcedor, a gente acha que foi uma boa contratação, mas deixa a opinião de vocês aí nos comentários, no chat, sobre a contratação de Arthur Rezende, o meia, como a gente tá falando aqui, é um meia, mas não é o camisa 10 não, tá, galera? Tá mais pra camisa 8 mesmo. Até me lembra, assim, pelo posicionamento, o Guilherme Castilho, e eu conversando com o Landim falou, o Guilherme Castilho pisa mais na área, mas é né, mais ou menos aquilo ali. É um estilo de um jogador que faz o jogo correr. E eu tava tentando ver aqui algumas informações de torcedores do Vila Nova, alguns criticando, dizendo que ele é um cara inconsistente, que às vezes sumia do jogo, mas que, num contexto geral, teve boas participações 2 anos seguidos lá no time goiano, fazendo realmente boas participações até chegar nessa seleção do SofaScore que o Klaus estava falando agora, tá? A seleção de 2022, ele compõe aí com 7,14, né? Tá aqui, ó, Arthur Rezende do lado do Nenê, e de fato, né, a gente tem 4 jogadores do Cruzeiro, um do Vasco, 2 do Sport, um do Um do Grêmio, Grêmio, um do o Sampaio esporte ficou em Corrêa. quinto, né? Não tô vendo nem o do Bahia, né? Interessante, né? Não, do Bahia não teve. Pois é. Mas tá aí. É um parâmetro, lógico, né? Um parâmetro bem objetivo, né? De números, né? O SofaScore leva em consideração números de fato, mas tá aí, é o Rezende na seleção do SofaScore lá da Série B desse ano, tá? Acho interessante, como a gente tá falando, eu também peguei aqui do site oficial
a palavra do Albeci, né, sobre isso, qual foi o critério para contratar o jogador, e tem umas aspas aqui do Albeci Júnior, diretor de futebol. O Arthur Rezende é um atleta versátil, que pode fazer a função de segundo volante ou jogar mais à frente. Essas características fizeram com que a gente chegasse ao nome dele. Também é um jogador de uma ótima bola parada e que tem um ótimo poder de construção. Sem dúvidas, vai nos ajudar bastante, pontuou aí o Albeci, tá? O contrato dele é só até o final de 2023, então é um contrato realmente pensando na produção dele na Série B, não é aquele ativo, né? Não é aquela contratação pensando em vender um dia, é realmente para ajudar em campo, para ele trazer, sei lá, uma produtividade técnica para o time na Série B do ano que vem, na temporada de 2023. Boa sorte, né? Boa sorte ao Arthur Rezende, seja bem-vindo, tomara que ele consiga aí ajudar a gente, seja como titular ou não, mas que ajude o Ceará nesse desafio que não vai ser fácil do ano que vem. Eu acho que a gente precisa de mais volantes marcadores, sabe, Cláudio? A gente tá com. A gente tem o Richardson, né? Esse perfil de volante de marcação, de mais marcação. O Oliveira é um jogador que tem contrato até o meio do ano que vem. Talvez ele fique no Ceará de fato, mas não é o jogador de caça, né? Não é o jogador de tomada de bola mesmo. Acho que a gente está precisando aí, dependendo também quem fica ou não, a gente não sabe exatamente se Richard Coelho fica ou não, acho que não, mas acho que a gente vai contratar aí mais um ou dois volantes pelo menos, né? Eu acho que sim, eu acho que a gente ainda vai precisar contratar volantes, né? Para entender melhor como é que vai ser encaixado aí. Quem fica também, né? Porque a gente está falando aqui que alguns jogadores que a gente considere como jogadores que podem ser úteis, por exemplo, o Richard Coelho, vai ficar ou não vai? A gente sabe que o salário dele é alto, mas ele vai se adaptar a uma realidade de Série B para permanecer? Se isso acontecer, seria ótimo, mas se não acontecer, vai precisar ser realocado em um time de Série A e a gente buscar uma opção para essa primeira linha de volantes. A gente só tem o Richardson, que fez uma péssima primeira temporada no Ceará, péssima mesmo, assim, uma soma ridícula. Foi um dos piores para mim na temporada, junto com o Vitor Luiz, foram os dois piores, na minha opinião, e depois da queda de rendimento, da perda do irmão, o Richard Coelho também foi junto, mas tecnicamente eu acho que o Richardson e o Vitor Luiz foram os piores da temporada passada. E assim, isso tirando aqueles outros que a gente já criticava, tipo o Lucas Ribeiro e tal, que estavam numa ascendência ali, mas aqueles que mais jogaram, para mim, eu acho que o Richardson deixou muito a desejar. E, bom, mas vai permanecer, né? Tudo indica que vai permanecer. Então, é daqueles jogadores que a gente vai precisar de marcação com qualidade, cara. Um jogador que faça a marcação sem precisar necessariamente tomar cartão o tempo inteiro, fazer aquele tipo de falta desnecessária, ruptura de jogada com um atraso. Richardson estava fazendo isso todo jogo. Então, assim, me preocupa. Beleza, o Richardson, mas é uma Série B. Sim, mas o Richardson não foi bem na Série A. Eu não sei se ele vai ser bem na Série B. Eu acho assim, o Richardson é um jogador que tem uma identificação com o clube, mas foi muito mal. Eu não vou deixar aqui de falar, ele foi muito mal, eu espero que ele melhore, mas acho que para essa condição de marcação a gente precisa ter algumas opções aí para compor, Douglas. Realmente eu acho que a gente precisa estar no mercado buscando jogadores para volância, sem dúvida nenhuma, daqueles que marquem, mas joguem, né? Que faça a marcação, mas saia para o jogo e, obviamente, não faça aquela marcação com atraso o tempo inteiro. E aí, gostou desse cortezinho, hein? Deixa o like, se inscreve no canal, aproveita e faça um membro aqui também, ó. Não seja membro e manda pra galera. Tamo junto, bora Vozão e bora pro racha.